Paz de Cristo, vamos aqui a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre conhecimento, o que é conhecimento, discernir, um pouquinho também sobre sabedoria. Vamos lá na história da criação no Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. A gente vai ver esse tema de conhecimento ali mesmo na história da criação, sobre discernir, um pouquinho de sabedoria, e a gente vai ver esse lindo casamento ali no Gênesis. Que casamento é esse? Uma história de separação ali na criação, onde Deus vai criando e vai separando as coisas ali, a água, a terra firme, a luz, a escuridão e muito mais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É um tema lindíssimo na Bíblia, que tem a ver com o Novo Testamento e temas profundos no Novo Testamento. A gente vai voltar desde a história da criação. Aqui tem um slide sobre isso, conhecer, discernir sabedoria. A gente vai ver os pares que existem na criação ali em Gênesis, de Gênesis 1 a Gênesis 3. A gente coloca essa palavra aqui no hebraico que significa entendimento, distinção, discernir. Interessante, essa palavra aparece na história da criação e a gente vai ver essa parte lindíssima na história da criação sobre o que é conhecer. Vamos aqui para frente. Conhecimento e sabedoria na criação. A gente vê em Provérbios 3, versos 19 e 20, Salomão falando que Deus, o Senhor, que Yahvé, com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Da onde Salomão, por revelação, tira essa questão que Deus cria com sabedoria a terra, com conhecimento também. Então, onde é que vem isso? Da onde que Salomão tira isso? A gente vê aqui, continuando em Provérbios 3, 13 e 18, a gente vê: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, que adquire conhecimento. É árvore de vida. Já só voltando à história da criação. São bem-aventurados. E, mais uma vez aqui a palavra em hebraico, são duas, com a mesma raiz. Conhecimento, separar entre a palavra aqui usada em Provérbios e que está ligada à palavra da criação. E por que tudo isso, A gente vai avançando aqui. O que é conhecimento? A gente vê na criação da terra e do céu, do mundo, do universo. Lá ali em Gênesis 1 a 3, o original, a terra, o universo originalmente, como a gente vê lá, era escuro ali em Gênesis 1. Vazio e sem forma, e tinha água. A gente vai já falar sobre isso porque ali a terra, o mundo era escuro, vazio, sem forma, água. E o que isso significa? Está ligado a conhecimento, sabedoria. Porque houve divisão na criação. Veja só, a divisão entre a luz e a escuridão, a divisão entre águas debaixo da expansão e águas sobre a expansão, tudo isso em Gênesis 1, dividiu entre dia e noite. Então essa palavra entre aqui é justamente aquela palavra que está ligada a conhecimento. Muito interessante, Porque fala de uma divisão. Se olhar na concordância, você vai ver, basicamente essa palavra entre aqui é a mesma palavra, a mesma raiz, na verdade, praticamente a mesma palavra que significa conhecimento, divisão entre, separação. Então Salomão, é interessante, veja só, Deus como é perfeito, fala de sabedoria, a história de Salomão, mas que depois leva a um reino, o reino de Israel sendo dividido, no reino do sul, reino do norte. Tudo ali inicia com Salomão, pela sua divisão, as mulheres estrangeiras que trouxeram idolatria, e o reino depois se divide. Tudo inicia ali por causa do reino de Salomão. 1 Reis 3, capítulo 3, no verso 9.
Teu servo, pois, dá um coração entendido, veja só, sempre falando de entendimento, sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discernir, basicamente essa palavra que está ligada à palavra ali na criação, nessa divisão entre uma coisa e outra, que possa discernir entre o bem e o mal. Veja só, bem e o mal também, ligando ali à árvore do conhecimento, realmente o crente tendo de Deus esse discernimento para separar o bem e o mal, não é o conhecimento próprio do crente, é basicamente isso que mostra a palavra de Deus, mas é um discernimento, um conhecimento que vem do Senhor, que vem de Deus, o Criador, para que a gente possa ter essa distinção, assim como foi a obra da criação. É isso que mostra a história da criação. A gente vai avançando aqui no slide. Mostra aqui os pares em Gênesis. Agora a gente vai em Gênesis e vai vendo todos os pares da história da criação. Veja só, homem e mulher, essa divisão, não apenas ser humano, mas houve uma divisão homem e mulher. Não apenas o céu, mas tem a terra. Engraçado, até o nome de Deus, Deus em Gênesis 1, é chamado de Elohim. A partir de Gênesis 2 é que a gente vai ver Elohim e Yahweh, o Yahvé. Interessante até isso. Tem muito para falar isso, a gente não vai nem explorar tanto isso. Poderíamos inclusive ter vários estudos sobre essa história de Elohim e Yahweh. O Elohim é o que definiu o que era bom quando ele criou ali em Gênesis 1. E a parte do Yahvé, do Yahweh, depois ali do descanso, tem muito para falar sobre isso. Vida e morte, a história da criação, o espírito, fôlego de Deus e o corpo do homem, ali feito do pó da terra, o ser humano versus animal, questão do bem e o mal, essa divisão bem e mal, luz, escuro, descanso, ligado ao número 7, o sábado, trabalho, as obras 6, jardim do Éden versus o resto da terra. A gente vê essa divisão onde Deus separa ali Adão e Eva para ficar no jardim, cuidando do jardim, e os expulsa depois. Água versus a terra seca. Ali a terra seca, a divisão entre terra e água. Árvore da vida versus árvore do conhecimento. Veja só, a gente vai ver isso na Bíblia logo em seguida. Então, Elohim e Yahweh, Yahvé, em Gênesis. Gênesis 1, 26, disse Deus, o Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja só, nossa imagem, o plural. Por que esse plural? Está falando da Trindade, é Jesus e Deus, é o que o cristianismo normalmente aplica, mas é realmente isso, é verdade, é só isso. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, Yahweh, Elohim, Yahweh, ali o Senhor, como as traduções colocam, em maiúscula, Yahweh, Elohim. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Como um de nós, nós, realmente literalmente como no hebraico esse verso aqui mostra, como um de nós, o homem se tornou como um. Então existem mais de um Deus. A gente vai já voltar para a Bíblia e falar sobre isso um pouquinho. Então, a questão é Deus e Jesus ali, como o cristianismo mostra, ou realmente há uma divisão. A Bíblia está mostrando realmente as características de Yahweh separadas e de Elohim, ali o Criador, o julgador de Gênesis 1. E é isso que no judaísmo eles mostram. As duas histórias, inclusive, da criação que a gente vê em Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 2, a gente vê o Yahweh, Elohim, o Senhor Deus, e Gênesis 1 apenas Elohim. Elohim e Yahweh. Então, Gênesis 1, Elohim, Gênesis 2 e 3, é escrito ali, Yahweh, Elohim, os dois. Mas por quê, A gente vê que realmente nessa história há essa divisão, essa separação
das características de Deus, que inclusive é muito importante, está realmente ligado a toda essa separação que Deus vai fazendo e dessa obra criadora que Deus faz em nossas vidas, e a gente vê isso no Novo Testamento, fica tudo isso mais claro, né? Realmente, e Deus há de completar essa obra em nós, não apenas essa obra de julgamento, de correção, de mostrar o que é certo, o que é errado, mas essa obra que traz o descanso para o crente, onde o crente entra não apenas por obras, mas pela graça de Deus, entrando no descanso de Deus. E é esse detalhe que a gente aqui coloca, essa importância desses dois nomes para o crente. A gente vai agora na Bíblia mostrar mais detalhes sobre isso. Então na Bíblia a gente vai direto aqui para Gênesis no capítulo 3, no verso 22. Como um de nós, por que o plural? Né? Que é aqui, ó. Vaiomer, e disse Yahweh Elohim, veja só, Yahweh Elohim. Disse Deus, eis que o homem, o Adão, né? O homem é como um, veja só, como um de nós. Mas por que como um de nós? Ali o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, e se torna como Deus, mas como um deles. Como quem? Como o Elohim, aquele que definiu o que é bom na história da criação em Gênesis 1, né, em Gênesis 2 também, ou como os dois. Veja só, o homem se torna como um. Mas, na verdade, na história bíblica, como a gente vê no Novo Testamento, a gente tem que ser como Deus, mas como essa totalidade de Deus, não apenas como aquele que é julgador, aquele que entra na presença de Deus pelo seu conhecimento próprio do bem e do mal, mas aquele que recebe de Deus a sua graça. Pela fé é imputada justiça em nós, não é pela nossa própria justiça, não é pela nossa própria justiça, não é pelo nosso próprio conhecimento do bem e do mal, veja só, mas é por essa união sendo um com Deus, não apenas sendo Elohim, por exemplo, aquele que é o julgador, o conhecedor do bem e do mal. Interessante, né? A palavra vida aqui é a mesma palavra animal e besta, né? Fala dos animais aqui, da criação. Né? Então a palavra vida aqui, ó, é a mesma palavra para animal. Então realmente Deus vai nos separando, né? Vai voltando aqui para Gênesis 1. A gente vai mostrar alguns detalhes aqui na história. E a gente vai ver que há essa separação do homem e do animal e através do conhecimento da sabedoria. E a gente coloca em contexto, veja só, todas as histórias de Daniel, de Provérbios, Salomão, da Bíblia, né, por sabedoria, criando ali o tabernáculo, né, no livro de Êxodo, e toda a Bíblia, né, no Novo Testamento, que a gente vai falar um pouquinho para finalizar tudo isso. A gente vai ver apenas Elohim em Gênesis 1, Yahweh, o tetragrama não aparece aqui. Ele vai criando, né, no início era tudo vazio, sem forma, veja só, e depois a separação, água versus a terra firme, escuro, luz. A água é um solvente universal, capaz de dissolver substâncias no estado líquido, sólido e gasoso, sendo essa característica uma consequência da sua polaridade. Você pode pesquisar isso. É um componente natural, né, no universo que, ali misturando as coisas na água, ela tende a querer dissolver tudo. Né? Veja só, então a água é uma unidade ali única, ela não tem essa separação. Mesma coisa, ou similarmente, vamos falar assim, o escuro. A gente vê na história da criação o início, água e escuro, e a criação de Deus separando tudo isso, gerando uma terra onde tem água versus a terra firme, né, no céu, a escuridão e a luz sendo separados. Então realmente esse é o modelo para a obra que Deus faz no crente. Veja só, a história da criação é uma história profética que fala
da vida do crente. A gente vai vendo isso no Novo Testamento, né? Ele vai criando o céu em nossa vida, a sabedoria que vai se abrindo, é como um céu sendo formado, a luz sendo formado, é como a terra separando do mar. Então, muito interessante isso, né? Então, veja só, luz e trevas, separação, que é o conhecimento. Então, conhecer o que é separar. Se a gente pegar pelo hebraico, como tenho falado essa palavra aqui, entendimento, distinção, discernir, né, que aparece na história de criação, né, Gênesis 1, né, entre essa palavra, entre, separar, entre. A gente vai ver essa questão no hebraico, porque realmente quando a gente tem conhecimento de uma coisa, o que acontece? Se eu fosse desenhar, desenha aqui o que significa algo que não tem conhecimento. Se eu desenhasse aqui as águas, né, o mar, né, ou então um papel aqui em escuro, me deu uma caneta para me desenhar, né, se eu desenhasse água, ou tudo ali no escuro, basicamente é algo vazio, sem forma, sem conhecimento, porque à medida que a gente conhece alguma coisa, vai entendendo, vai tendo entendimento, a gente vai discernindo e separando. Não, isso aqui é desse jeito, isso aqui já é desse outro jeito aqui. E é basicamente ver como a Bíblia tem uma sabedoria imensa, né, que isso está até embutido na linguagem bíblica no hebraico, né? Então, toda a história bíblica fala disso, entendimento, discernir, né, conhecer sabedoria. Veja só o livro de Levítico, se a gente pegar por isso, a gente não vai aprofundar aqui, mas se a gente pegar o livro de Levítico, fala muito disso, da santidade, que a palavra kadosh, né, que é uma palavra que tem relação com separar. Veja só isso no livro de Levítico, a palavra santidade, né, que é um dos grandes temas ali, né, de ser separado, várias leis ligadas à separação, muita coisa, se não tudo ali ligado à separação, né? Inclusive a palavra oferta é se aproximar, né, se aproximar, como o homem se aproximando de Deus, né? E a palavra santidade, veja só, ela está ligada a isso, a separar também, né, separar, kadosh. Salomão e as suas mulheres estrangeiras, questão de sabedoria, parábola, que está muito ligada a um conhecimento, não só conhecimento das coisas desse mundo, mas o conhecimento eterno, que é o mais importante para o crente. Então a sabedoria vai muito mais além de conhecimento para esse mundo, que não é nem bem o tema aqui, mas vão vir estudos depois sobre isso, né? No Novo Testamento deixa tudo mais claro. Livro de Daniel também. Reino dividido, né, de Salomão. No final, que gerou, foi início ali para gerar um reino dividido. O Evangelho de João, conhecer a Deus e Cristo, veja só, conhecer é uma intimidade. Veja só, quando no Evangelho de João a gente vê, João 17, por exemplo, que essa é a vida, é conhecer a Deus e a Cristo, aquele que foi enviado. Essa palavra conhecer é uma intimidade. O livro de João volta muito à criação, né? Jesus como a luz do mundo, como as águas, né? A água da vida, como esse ser que foi ali a obra redentora da criação, muitas curas no sábado, realmente esse descanso do crente, trazer o crente a ser um, né? Um com Deus, assim como ele é um com Deus. E o crente ser um com Cristo também. Então a espada que divide a verdade do engano. Então realmente tem essa questão da união e da separação. A espada vem para cortar, junta as medulas, o animal ali do sacrifício, realmente trazendo discernimento e divisão dentro do crente para trazer conhecimento da obra redentora de Deus, né? Várias palavras que eu vou marcando em cores aqui, a gente não vai em detalhes, mas mostra essa separação, luz e trevas. Veja só a palavra separação, que vai aparecer algumas vezes aqui em Gênesis 1. Justamente essa palavra que está ligada a conhecimento, né? Veja só, a distinção entre uma coisa e outra. E se a gente vê na concordância, as próximas palavras ali ligadas a essa, palavras, números ali bem similares, em seguida e anterior, vai ligar a conhecimento. Então, separação da luz, das trevas, do dia e da noite, águas debaixo versus águas sobre. Toda essa intimidade
homem e mulher também, veja só. E assim vai, águas, porção secas, toda essa separação. Veja só, o Elohim, o Deus que sabe o que é bom, né? Que era bom, né? Ele é o Deus, o julgador. Veja só, Salomão, que era um rei, essa questão de juiz, né? O rei era um juiz que ali distinguia o bom do mal ali nas pessoas que vinham para ele, né? Para julgar. Veja só o julgamento de Salomão em 1 Reis, justamente daquela mulher, daquelas duas mulheres ali com o bebê. Salomão vai o quê? Vou dividir esse bebê aqui no meio. Tudo fala da obra de Deus em Cristo, histórias bastante proféticas, inclusive. O fruto da vida em Cristo. Né? Elohim, Deus, ele sabe o que é bom. Constantemente vai dizer Deus aqui, viu Deus que era bom, o Elohim, ele sabe distinguir. Questão da separação dia e noite, governo e autoridade, né, de Deus, é um tema também bastante importante aqui. Ele sabe o que é bom. Essa separação entre, né, essa mesma palavra que aparece 2 vezes no mesmo verso. Então Deus, mais uma vez, né, sabendo que é bom e separando, né, Deus viu que era bom. Ele vai criando os animais, né, frutificai e multiplicai, resultado de uma união. Tudo isso é profético da obra da criação, da obra que Deus vai fazendo em nós. Né? Elohim, Deus, nossa imagem e semelhança, por que o plural? Né? A nossa imagem, essa questão de Deus, o Elohim e de Yahweh, as duas faces de Deus, né? Realmente é o que o judaísmo diz e realmente vale realmente a pena até se aprofundar nesse estudo. Quem sabe aí depois eu volto com mais detalhes sobre isso, Elohim e Yahweh. Frutificai, multiplicai, eu falei, é resultado dessa união. A gente vai vindo aqui ao final de Gênesis 1, Elohim, Deus, mais uma vez, ele sabe o que é bom, ele viu, né, que era bom. Ali foi o dia 6º, 6 e 7. Tive as obras versus descanso. A gente tem que alcançar realmente essa fé, essa graça de Deus, que toda essa ligação com o casamento com a mulher, com a obra do descanso de Deus em nossas vidas, alcançar o descanso de Deus. O céu está ligado ao masculino, a própria palavra Shammai, no hebraico, Shammai, que está ligado ao masculino, veja até a finalização da palavra, no hebraico se liga ao masculino, e a terra, que é feminino, cidade no hebraico é feminino, toda essa ligação de cidade, Jerusalém, a noiva e tudo, já vem mesmo do hebraico, inclusive. Você até coloca a palavra aqui em rosa, Shammai, o céu aqui em azul, o céu e a terra. Então veja só, origens, a palavra origem. Então é bem sugestivo, né? E essas são as origens, veja só a palavra origem, que é muito ligado aqui na Bíblia, em Gênesis, à genealogia. Então é realmente o céu e a terra dando a luz. Então as origens e a genealogia do céu e da terra mostra realmente como toda a criação foi gerada a partir daquele modelo ali. E o homem vem, os animais e tudo vindo realmente do Espírito de Deus, o homem, todos os animais, inclusive o homem vindo do pó da terra, do barro vindo da terra. Então essa questão do pó da terra, o fôlego da vida, veja só essa divisão, o fôlego da vida que vem realmente do céu, ligado ao masculino, da terra, o feminino. A árvore da vida, a árvore do conhecimento, essa ligação, e a gente tem que ter a vida. O que é a vida? Ter conhecimento de Deus e de Jesus, que a gente vai ver isso no Novo Testamento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela leva à morte, é realmente a justiça própria, o entendimento próprio do homem, como vai mostrando a Bíblia. E outros estudos, acredito que eu falei um pouco sobre isso, mas inclusive tem muito a ser falado. Fiz um estudo de Deuteronômio, como mostra a entrada na Terra Prometida, ligada a toda essa questão da vida, das leis de Deus, do bem e do mal. Então, a entrada no Santo dos Santos, realmente, onde ficava ali toda a revelação de Deus,
não só a Arca da Aliança, mas ali ficava dentro da arca também o que? A vara de Arão que floresce, o maná e as próprias leis de Deus, que significa isso, conhecimento de Deus, entrando na presença plena de Deus, e a ligação com a árvore da vida e a árvore do conhecimento, o santo dos santos. Homem velho se tornando homem novo através realmente de entrar na graça, tendo a fé em Cristo. É interessante quando aqui em Gênesis 2 a gente vê lavrar e servir aqui no Jardim do Éden, muito ligado às funções do sacerdote no templo. Veja só, o Jardim do Éden, a questão do sacerdote, as divisões do templo, do tabernáculo e a ligação com o Jardim do Éden. Até fiz estudo sobre isso aqui. A ligação e a separação de todas as árvores, e a gente vê a árvore do conhecimento e a árvore da vida, do bem e do mal, vida da morte. Homem e mulher, separação e união, não é bom que o homem seja só. Então há essa separação, essa divisão como uma coisa boa. Então é importante lembrar até essa questão do bom e do ruim. Não necessariamente uma coisa que está unida é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Existem sempre os opostos na Bíblia, e a gente vai lendo, e o Espírito Santo vai nos mostrando o que é o lado bom, o que é o lado ruim de uma coisa. Não é porque uma coisa separada ela é boa ou é ruim, depende do contexto. Veja só a história da criação, houve a separação de várias coisas, separação do lado bom, existe a separação também do lado ruim, existe a separação do lado bom, do lado ruim, existe a união, está unido com Deus no lado bom, existe também a união no lado ruim, quando a gente está unido com coisas que não são de Deus. Então, veja só que o homem adormece, Gênesis 2:21, para vir a mulher. Essa palavra adormecer, um sono profundo, está muito ligada à revelação que a gente vê essa palavra Gênesis 15:12, quando Deus vai revelar a Abraão ali mais detalhes da história de Abraão, que viria um filho dele. Essa ligação com Sara, com a mulher. Daniel 10:9, o sono profundo ali em Daniel, que é uma palavra ligada a essa mesma palavra aqui de sono profundo, Tardemar, que aparece ali em Daniel também, a palavra basicamente a mesma ali, onde essa revelação também. Então Daniel não era casado, não, a gente não vê falar em mulher, e ali a gente vê a revelação vindo para ele. Então um estudo lindíssimo de Daniel que ainda quero fazer, onde Deus vai mostrando todos esses detalhes, e a sabedoria de Daniel, ele vai levando a Daniel a ter um entendimento de várias coisas que ele não conseguia entender e realmente não ficou clara, com certeza, para ele ainda ali, naquele momento, sem o templo, longe do templo, e ele se voltou a adquirir o conhecimento, a sabedoria de Deus, pela união e proximidade a Deus, e a revelação veio a ele. Aqui vem a mulher, que é gerada através desse sono profundo, vem ali do lado, a costela, o lado de Adão. Essa questão do casamento, veja só, deixar pai e mãe, abandone ou separe, separação para essa união com Deus, do homem e da mulher também, e profeticamente no Novo Testamento, do homem como a noiva e Deus. Deixar o mundo, tradições, é o que a gente vai vendo pela Bíblia, a história de Abraão também, que deixou tudo, sua parentela, suas coisas, seu local de nascimento ou de moradia, o homem deixando tudo à luz do Novo Testamento. Então Elohim versus Yahweh, Yahvé, a serpente usa apenas o nome Elohim, e a gente vê essa separação da serpente, o animal versus o ser humano. Então a serpente muito ligado à questão carnal humana, o pensamento muito carnal, que vem muitas vezes para julgar e levar o homem à tentação. E a gente vai vendo a mulher ligada a conhecimento, sabedoria, revelação. Veja só, quando Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore boa
Veja só que ela julga a árvore como boa, agradável aos olhos, né? Mesma palavra boa para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim como Deus julgou a sua criação como boa, para dar entendimento, entendimento, ela foi e comeu daquele fruto do seu próprio entendimento e ali se tornaram homem e mulher como um, mas não como os dois, não se tornaram como Deus quer que nós nos tornemos, sendo um com Ele, um com Jesus, que é o livro de João. O livro da criação fala muito sobre isso. A gente vai descendo mais aqui, e a gente vai tendo mais um esclarecimento sobre a questão comum de nós. Por quê, Porque realmente essa separação de Elohim e Yahweh, e através de Cristo a gente vai se tornando verdadeiramente da forma boa de ser um com Deus e com Cristo. Não mais um animal selvagem, a gente se torna um animal sem sabedoria divina, mas tendo conhecimento e sabedoria da obra redentora de Deus. Lançado fora o homem. Um homem é lançado fora, veja só a palavra que também significa divórcio, foi divorciado da terra, separado da terra. Bastante interessante. Essa palavra, algumas palavras na história aqui de Gênesis e na Bíblia, que significam conhecer, sabedoria, não é a mesma palavra de Gênesis 1, a palavra Yada, a palavra Daat, a palavra da árvore do conhecimento, duas palavras estão ligadas, Então, algumas palavras na história da criação significa conhecer, aqui é uma delas, Yada, não é a mesma palavra ali em Gênesis 1, que a gente viu de separar. A palavra ali em Gênesis 1, que é outra palavra, está mais ligada à distinção, e separar. Mas veja só, tudo isso é o mesmo contexto, e a palavra conhecer aqui está ligada a essa intimidade entre homem e mulher, essa intimidade que a gente tem que ter com Deus, não com a árvore do nosso próprio conhecimento, e é esse entendimento que nos faz ser um com Deus e com Cristo. A gente finaliza aqui o estudo e vai voltar mais em seguida, provavelmente com assuntos relacionados. Fique com Deus e Deus nos leve a ser um com Ele e com Cristo.